Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Segurança Descomplicada. Meu nome é Carlos Braga e eu sou engenheiro de segurança. Roda a vinheta. E o convidado de hoje é meu amigo, é uma pessoa músico, tricolor, mas é gente boa. A gente vai falar um pouco aqui sobre o código do ISM e ISPS. Fábio, obrigado por você ter aceitado o convite, de ter vindo aqui falar um pouquinho do seu conhecimento a respeito disso. Fala um pouquinho de você, né? Você é músico, fala aí uma experiência sua. Legal, Carlos. Boa noite. Primeiramente agradecer aí pela oportunidade, né, de estar aqui participando desse bate-papo, né? A gente convive todo dia, né, praticamente, nosso dia a dia, né? E a ideia hoje, né, sou o Fábio Souza, né, que você falou, né? Eu trabalho, sou técnico de segurança, hoje estou na coordenação de uma empresa, né, na área também. E tenho experiência aí de alguns anos na área marítima, né? Então a ideia hoje aqui é tentar descomplicar, né? Como diz o nosso podcast aí, alguns aspectos referente aí ao código ISM, código ISPS, que é relacionado à nossa área marítima. Mas e essa história aí de músico? Você... Por que não emplacou nisso aí? A música são as horas vagas, né, cara? Então, a música é hobby, né? Eu tocava violão, contrabaixo, de banda, igreja, tocava em casamento, tocava em botequim, tocava em um monte de lugar aí. E só que não emplacou, né? Então, fiquei aqui na segurança do trabalho, até porque é uma fonte familiar, né? Meu pai é técnico de segurança, um dos primeiros técnicos de segurança do trabalho aí na indústria aqui no Rio de Janeiro, né? Tá lá nos meados dos anos 80. Supervisor de segurança, né? Não era isso? Tinha carteirinha com brasão. Dava até carteira. Nunca vi isso não, só escuto falar, né? Igual aquela música. E aí, depois meu irmão e eu aqui, né? Há quase 20 anos. Parece, mas já há quase 20 anos já na área. É uma experiência boa, né? Bastante. Então, aí, o convite aqui é isso, né? A gente ouve muito falar no código ISM, no código ISPS, que são aplicáveis às embarcações, né? Sim. E para a gente complicar esse assunto, né? O que é ISM? Então, o código ISM, né, na sigla em inglês, né, que é International Safety Management, né, o código de gerenciamento de segurança, ele é um código voltado para as embarcações, né, acima aí de 500 tonelagem bruta, né, que é o peso leve da embarcação, né, de certa maneira, né. Então, esse código aí é aplicável para que as empresas que operam navios, né, tenham um sistema de gestão, né, de segurança aí, implementado a fins, né, de evitar os acidentes, termos padrões operacionais, né, que sejam sistematizados aí no dia a dia, né, da empresa. Sim. Né? E esse código está inserido dentro de um outro, né, de uma outra lei, né, internacional, que é o SOLAS. E a Convenção SOLAS, exatamente. Convenção, né? Não é? É a convenção, né? O ISM, ele é um código, né? Ele é uma diretriz, né? E ela se torna obrigatória através justamente de uma lei, né? E uma lei internacional aí que está através da Convenção, né, Internacional da Salvaguarda da Vida Humana no Mar, que é o SOLAS, né? Então, no SOLAS ele dá o quê? A exigência de aplicação, né, desse código. Então, é basicamente sobre isso. E toda embarcação, brasileira ou não brasileira, toda embarcação ela tem que respeitar e tem que seguir o que esse código diz, é isso? É basicamente isso. Como eu falei no início, né, as embarcações acima de 500 arqueação bruta, né, do navio, e que tenham meios de propulsão própria. O que é meios de propulsão? São os motores, né? São embarcações motorizadas, né? Então, ela automaticamente ali, ela é aplicável
a aplicação de fato, né? De aceitar, de ter de ter seguir o o código. código. Seguir o código, exatamente. Legal. Mas assim, por alto, né? O que o código traz? Claro que é bem resumido, a gente sabe que é uma gama de coisas. Sim. Mas basicamente, por que eu estou te perguntando isso, né? Para a gente comparar um pouco com a nossa legislação, porque a gente tem a nossa legislação aqui, e depois a gente vai falar um pouco dessa interface e como é que funciona. Mas mais ou menos assim, o que ele fala, esse código? O que eu preciso seguir? Não, legal. O código, né, ele é dividido em algumas premissas, né, e ele dá umas diretrizes em relação a diversos aspectos, tais como, né, ele informa ali, ele diz que as empresas, né, que operam navios devem ter políticas, né, relacionadas à proteção das pessoas, né, à proteção do meio ambiente, né, contra a poluição, em relação à parte da propriedade, né, que é o próprio navio em si, né, e todos os seus equipamentos que estão nele, né. E temos aspectos relacionados a treinamentos de pessoas, certificação de pessoas, né? Qualificação dos marítimos, emergência, sobre manutenção, né? O mantenimento, né? dos equipamentos, sobre a questão também de auditorias, né? Do sistema de gestão das empresas, que é uma das premissas principais também, dentre outros assuntos ali correlacionados, né? E pelo que você está falando aí, é o que a gente tem de ISO, né? Sim. A gente tem ISO aí 45001, que fala Sistema de Gestão de Segurança, Sim. 14001, que fala Gestão Ambiental, e 9000, Qualidade. Quer dizer, que fala a mesma coisa. Sim. E aí a gente tem que seguir as duas, né? Não tem como você não seguir, não ter o SM. Por exemplo, se eu não tenho o SM, o que acontece? E boto um navio na água. Bom, vamos lá. Aí entra uma questão que as pessoas confundem um pouco, né? O ISM, como eu falei no início, ele está dentro de uma regra, de uma lei. Ele é obrigatório, né? Dentro da sua aplicabilidade, né? Conforme eu falei no início. Só que, fazendo um paralelo com a ISO, com as ISOs, né? Mencionadas por ti, né? A ISO, ela é o que? Uma certificação voluntária, né? Hoje, né? É uma NBR, por isso uma norma. Ela é uma certificação voluntária. Ela só se torna obrigatória, né, a ISO em si, né, diante de um requisito de uma solicitação de um cliente, né, com o qual você trabalha, né, ou por alguma outra força, né, que advinda de, enfim, externa, né, externos, exatamente. Mas não é algo compulsório. É algo a mais, na verdade, né? Só que é interessante, só para fazer um parafraseamento, que o ISM, como eu falei, né, a premissa, ela acaba trazendo a ISO, né, um pouquinho, né, da essência do que é, porque cumprido. Né? A ISO vem toda a parte de gestão mesmo, né, de como você controla. Exatamente. E o ISM já vem falando isso. Exatamente. O engraçado é que o ISM é um código bem simplificado. Só que ele é tão simplificado que justamente ele faz ser tão abrangente. Né, na sua aplicação, paradoxo, né? Seja um pouco um paradoxo. Então, mas aí se eu não tenho, o que significa ter um código, seguir o código ISM, por exemplo? O que eu preciso? Sim. Né? Por exemplo, a ISO, se eu seguir a ISO, você tem que ter lá a certificadora te dá lá um certificado assinado, com validade. Isso. O ISM. Então, o ISM, né, basicamente assim, como eu falei, as companhias, empresas que operam embarcações, né, elas tendo o ISM, ela tem o ISM, o certificado emitido para a empresa, que é o documento de conformidade, né, e o SMC, que é um certificado específico, né, do cumprimento do código para cada embarcação. Ou seja, o que implica é o seguinte, né, vamos supor, temos uma empresa, um armador, uma operadora de navios, que tem 10 navios, né? Então, eu tenho que ter um certificado para cada navio, né? Só que eu tenho que ter esse da empresa. O da empresa, ele é o guarda-chuva de todas as embarcações. Se eu ter algum tipo de problema, né, por falta de cumprimento, né, do requisito, uma falha grave, né, enfim, depois a gente pode entrar um pouco mais em detalhe, né, eu posso ter o risco de parar a operação daquele navio em específico. Se eu tiver um problema na auditoria, né, da empresa, né, no documento de conformidade, e isso pode ser o impacto, né, disso pode ser o quê? Na frota inteira. Então, se eu não tenho
não cumpro lá na gestão, né, de segurança, de SMS de uma maneira geral da empresa, eu corro o risco de comprometer toda a minha frota, todas as minhas embarcações. Diferente de cada certificado Você de pegar navio. um único só. Exatamente. Aquele negócio, né? Você tem 10 embarcações, vamos supor, você tem 5 brasileiras, 5 estrangeiras. Sei lá, 5 qualquer país aí. E se você tiver um agravo no documento mãe, que é o guarda-chuva, como você disse, eu paro esses 5 navios. E aí o processo volta lá a estaca zero, né? Você precisa resolver o problema, mostrar né, com fatos, né, até plano de ação, para eles aceitarem que aquele plano de ação ele realmente vai ser eficaz, que ele vai eliminar na raiz, aí ele vai de novo, começa tudo de novo. Exato. É um negócio sério, né? É um negócio bem sério e comprometedor, né? Então, as empresas têm que... Por isso que é importante, né? As auditorias, né? As verificações, né? O tratamento de não conformidades, né? Através de plano de ação, controle, gerenciamento, né? Para que... E não é e o ISM, ele é tão interessante no sentido de que ele faz com que a organização, a empresa, ela o quê? Todos os setores, né, todos se envolvam. Não é só a segurança propriamente dito. Você tem aí... É um corpo, né? É um corpo, né? É a organização. Quando a gente fala de organização, é a empresa. Então, são todas as assuntos interligados. Qualquer departamento, compras, RH, suprimento, manutenção... estarão envolvidos de certa forma dentro do processo. Isso que é bonito na segurança, né? Porque às vezes a gente fala em segurança, vê um departamento específico HSQ, né? QMS, SMS, aí cada um tem um nome. Aí você olha para ele que é o cara. Não, ele é só uma parte, é uma né? parte, exatamente. Que a empresa tem que estar toda focada nisso e conhecer e estar interligada e rodar. Se não rodar também não vai. Aí tem essa não conformidade. Tá. Mas aí assim, a gente tem também nesse meio aí a Marinha, né? Porque a Marinha também ela tem toda uma legislação específica para os navios. E a minha dúvida, a minha pergunta também está nesse sentido. Se eu não sigo o código ISM, tenho um navio, mas não tenho certificado de ISM, o que implica, mundialmente falando, né? O que implica eu não respeitar essa lei? O que acontece com a Marinha? O que acontece com a empresa? Qual que é a implicação de eu não ter esse certificado e tentar fazer sem? Então, Carlos, em relação a isso, né, a Marinha, né, com a influência da Marinha nesse aspecto todo, né? Então, se a Marinha, né, a bandeira, né, no caso que ela é representante da bandeira, a autoridade marítima, ela for fazer uma verificação em um navio e identificar que não se cumpre de fato, né, o código em sua essência, né, por falta de manutenção da empresa, do navio, né, ou por falhas graves de condição, não ter o certificado, que exista risco iminente ali para a pessoa, né, para o meio ambiente, até para a própria propriedade, né, a Marinha, através dessa inspeção, né, periódica, ela pode, a qualquer momento, simplesmente deter a embarcação, né? Ou prende mesmo a embarcação. Prende, dependendo da circunstância, se for ao extremo, né? Existe na Marinha, né, existe um código padrão, né, dependendo do tipo de pendência, você tem os seguintes tipos, né, que é a detenção, que é o pior caso, né, ou um item que tem que ser realizado antes da saída do navio, daquele porto, só vai sair daqui se você resolver esse problema. E outros que dão um relatório com um prazo, né, de 15 dias, 30, 60, 90 e assim por diante, né? Para existe uma sistemática nesse sentido. Né? Então, não tendo ISM é uma falha muito grave. Então, você vai demandar muito tempo aí para fazer todo um processo de novo, né? É uma loucura, de implementação, né? A empresa fazer isso é uma loucura porque ela vai gastar muito mais dinheiro. Mas assim, o navio fica pirata? Existe essa ou não? Assim, você fala muito, é um navio pirata? Não. Não. É mesmo, só não segue a norma. Trazendo por miúdas, você não cumpriu a lei, ou foi contra a lei, vai preso, ou paga uma multa. É mais ou menos assim. Mais ou menos, por aí, né? Só fazendo um paralelo, navio é diferente isso aí. Só para o pessoal entender melhor isso, né? O pessoal está chegando novo aí e não conhece isso, né? Então, para saber que além do que a gente tem das nossas normas regulamentadoras, algumas NBR que acaba sendo obrigatória por conta de estar citada na norma, né, do Ministério do Trabalho, ou pelo cliente, né, no contrato do cliente, acaba sendo
não são normas, né, facultativas, mas tem que ser obrigatório. Só o pessoal saber mais ou menos como funciona Sem isso. dúvida. E assim, a Marinha tem rotina de fazer essa inspeção? É sempre que faz? Ou não? Isso é aleatório? Ela não avisa? Depende muito, né? Então, assim, tem uma periodicidade, sim. Assim, existe uma rotina periódica, depende do tipo de navio, principalmente quando é navio estrangeiro, né? Minimamente uma vez no ano, né? Se aquela embarcação ela opera num país já por um período, né? Uhum. Existe uma rotina, vamos dizer assim, cada ano, né? Tem uma inspeção que chama de a Port State ou a Flag State, né? Então, o Port State é a inspeção como se fosse da autoridade marítima ali, né? Uhum. Daquela navio, pode ser de qualquer bandeira. Ah, o nome é Port State. Port State. E o Flag State é a inspeção da bandeira daquele navio que ele arbora. Vou dar um exemplo mais prático, né? Vamos supor que é um navio de bandeira norueguesa, por exemplo. Ele está aqui no Brasil. Um Port State é como se fosse a autoridade marítima aqui do Brasil fazendo a inspeção no navio, porque ele tá aqui no Brasil. Flag State, né, inspeção da bandeira, é eu convocar um representante da bandeira do navio, no caso da Noruega ali, né, que pode estar em vários lugares no mundo, né, ele vai lá e faz a inspeção para a bandeira. E qual que é a diferença dessa inspeção? É a mesma coisa ou não? A Marinha olha uma coisa, a bandeira olha outra... O que é? Muito interessante essa pergunta. Então, existem umas diferenças sim, porque cada bandeira tem as suas peculiaridades, né? Dentro do ordenamento, né, que aí é até bom de falar sobre isso, que é a IMO, né? Uhum. A IMO é a Organização Internacional Marítima, né? Uhum. A gente esqueceu até um pouquinho de falar dela, e ela é o guarda-chuva principal de tudo, né? Ela Só ela está dentro dela. Só ela está dentro dela. Então, dentro da IMO, só fazendo um paralelo, né, ao conhecimento, você tem a IMO, que é internacional. Dentro da IMO você tem as convenções, né, que é dentro da autarquia, vamos dizer assim, da legislação marítima, né? Então você tem as convenções, depois você tem os códigos, você tem as resoluções circulares, e aí depois você vem nacionalizando o processo. A gente está falando a nível internacional agora. Uhum. E aí você começa a nacionalizar, que são os países, as bandeiras, né? Minimamente, cada bandeira tem que cumprir o que é internacional e é aplicável. Então, nacionalizando, cada bandeira tem seus requisitos. Então, a diferença numa Port State, num Flag State, por exemplo, é o escopo. Então, tem bandeiras que são mais restritivas, né? Brasil ou Noruega ou, enfim, outras bandeiras de conveniência, né? Ilha do Homem, enfim, Bahamas. Cada uma vai ter a sua peculiaridade, né? Além do que é geral, né? Que é internacional, né? Mais ou menos que a gente tem, né, nos procedimentos, né? Você tem a norma e o procedimento às vezes é mais restritivo, a bandeira segue nesse... Sim. Agora, um negócio interessante, né, que a gente vê muito, a gente olha navio, e eu tinha essa dúvida, quando eu vim para cá, eu não conhecia, né, muito sobre isso e fui aprendendo aqui. Mas a gente passa ali na ponte, vê um monte de navio ali, aí se você olhar bem mais de perto, você vê um monte de antena, um monte de caixinha grande, né, branca, você tem, né, outros equipamentos que compõem o salvatagem. Eu estou falando assim, né, para o pessoal mais ou menos conseguir visualizar. Claro. E para que serve? Como é que chama isso? Sim, os navios em si, né, ele tem uma estrutura ali que a gente chama de convés, né, o convés principal, que principalmente a área aberta do convés. Desculpa. Você tem a área do convés principal, né, que é a área aberta onde você tem muita movimentação de carga, né, você tem alguns equipamentos ali de boias, né, coletes também, o pessoal trabalhar em caso de abandono. Você tem a parte interna, que são das acomodações, como se fosse essa caixa branca aí que você fala, né? Uma caixa branca eu digo é que ela fica na ponta, né? Grandona. As balsas, né? Você está falando das balsas, tá? Não, desculpa, eu tô pegando a questão da acomodação. Do casario ali. Do casario, superestrutura, né? Aí chegando agora na parte de salvatagem, segurança, né? As embarcações são dotadas, né, desses equipamentos, né, de segurança, e salvatagem é o quê? Justamente você em caso de uma situação emergencial, né? Então, vamos falar de alguns exemplos aqui, né? A gente tem um bote de resgate, né? Um bote, normalmente, ele tem um guindastezinho para poder jogar no mar. Em caso de quê que é usado esse bote?
em caso de um homem ao mar. Né? Se encontrar um homem ao mar, um náufrago, né? O bote de resgate, a função é para isso. Então, Vai lá buscar o cara. para buscar as pessoas. Né? Você tem as balsas, né? Que estão em caso de abandono da embarcação. Né? Então, Pegou fogo, vai afundar, joga o bote. O comandante, enfim, ordenou o abandono. Né? Então, tem navios que tem a balsa, né? Ou sem, né? Ali também a baleeira. Existem as baleeiras, né? Então, as baleiras é um barquinho pequenininho também, né? É uma embarcação de sobrevivência, que a gente chama, né? Diferente um pouco bastante do bote de resgate, onde algumas pessoas confundem, né? E dentre esses outros equipamentos, né, principais, temos os coletes, né, salva-vidas, né? Nós temos sistemas de extinção, né, sistema fixo de CO2 para extinção em um compartimento, né, pegou fogo. Temos a questão também dos extintores de incêndio, e dentre outros. Fumígenos, né? Fumígenos, né? São os lança-retinidas, enfim, são vários. A gente pode falar diversos aqui, né? Só que o tempo é um pouco curto para nós, né? Como eu falei, né? É um negócio mais simples porque é um mundo isso, né? É impressionante. É uma faculdade. E aí você tem muito treinamento, né? Principalmente para essa parte de emergência, né? Sem dúvida. Você precisa estar constantemente fazendo esse treinamento, porque senão, na hora H, não... Sem dúvida. Em relação à parte de emergência nas embarcações, pegando essa questão dos equipamentos, cara, dentro desse todo esse contexto de legislação que a gente falou do ISM, SOLAS, né, MARPOL, que a gente não falou aqui ainda, que é outra convenção que é voltada para a poluição do mar, né, seja, enfim, por óleo, por lixo, né, enfim, tem diversas nuances. Então, a tripulação das embarcações precisam ter recursos, primeiramente, para usá-los, né, em caso de uma situação de emergência, né, e executar os exercícios e simulados, né, e treinamentos também, né, de forma constante. Então, para que elas estejam mais preparadas possível para uma contingência, né, para uma situação de emergência. Como exemplo, né, Carlos, assim, de emergência, a gente está falando de quê? De incêndio, a gente está falando de abandono, a gente está falando de homem ao mar, a gente está falando de derramamento de óleo, abalroamento, colisão, né, que é quando o navio colide com algum objeto inerte, né, e abalroamento quando é uma embarcação com a outra. Tirou uma casquinha. Então, enfim, as pessoas têm que estar preparadas e os recursos disponíveis. Então, quando eu volto lá para o ISM, quando eu falei de manutenção e pessoas, eu estou falando de treinamentos, estou falando de manutenção periódica, inspeções dos equipamentos, para que tudo isso em conjunto, né, esteja ali disponível para garantir a segurança das pessoas. E assim, não existe nenhum conflito então com a norma brasileira, com o ISM, né, com o código. A gente vê que casa mais ou menos o que a norma brasileira pede, né? Sim. Tem as suas nuances nessa norma, diferente ainda mais quando a gente pega bandeira estrangeira, porque lá fora não tem a legislação nossa. Lá fora não tem tec-segurança, segurança, não existe isso, né? Tem alguns países com outros nomes, vamos dizer assim, né? Mas não segue essa rotina nossa. É diferente um pouco. De GNR. Pô, legal. Na questão de SM, você tem algum caso assim esquisito, peculiar, que aconteceu, de não ter seguido, ou de uma não conformidade? Sim, não, normal. Não, assim, gravíssima não me recordo, né? Não me recordo de gravíssima, mas dentre esses anos aí de fazendo auditoria, né? E acompanhando auditorias externas, inspeções de autoridades também, né? Às vezes a gente encontra situações onde é percebida a falta de comprometimento das pessoas, falta de conhecimento, né, de operar um equipamento, né, de saber até mesmo da própria responsabilidade dela dentro do navio, né, em caso de uma emergência, né? Então muitas das vezes nas auditorias, a gente, né, é uma amostragem a auditoria, né? Então você não vai olhar tudo, né? Mas você vai fazer uma entrevista com um tripulante, por exemplo, que não sabe qual a função dele na hora de um incêndio. Boa. Tem uma tal de tabela mestra, né? Que tem... Como é que é isso? Bom, a responsável por quê? Por cada um, assim. Muito legal. Cada coisinha vai conectando, né? Outro tema, né? É um gatilho, né? Vai só... Então o fio do novelo vai aumentando. Então, a tabela mestra,
né, as fainas de emergência, né, que a gente assim que a gente Chama. fala, né? No logo. É o nome O mais específico, linguajar o marítimo, linguajar né? marítimo, né? Lá é uma tabela que fica fixada, né, nas anteparas, né? Então, as anteparas das embarcações que a gente conhece O aqui. que é antepara, gente? Antepara, Carlos, antepara é como se fosse uma parede aqui pra gente de terra, né? Então, se eu chegar lá e falar com essa parede aqui, eu tô enrolado. Aí você está cometendo uma gafe. Você está cometendo uma gafe. Você chega no navio, a antepara. Então né? não tem janela também? Não tem janela, é vigia. Vigia. Vigia, exatamente. Então, É. Então, aí, retornando aqui às tabelas mestras, né? A tabela mestra, é um quadro, né, que fica fixado nas anteparas, de área comum, descrevendo ali quais são as responsabilidades de cada pessoa, cada tripulante ou passageiro, né, para determinadas situações de emergência, né? Porque vai ter pessoas que vão estar responsáveis por combater um incêndio, né? Vai ter que vestir a roupa de bombeiro, saber conectar uma mangueira, né? Outros vão ter que apoiar, né, o pessoal a se vestir mesmo, né? A ligar uma bomba de incêndio. E no caso do abandono, você falou abandono, né? Uhum. Às vezes, geralmente, um incêndio vai gerar, dependendo se não for controlado, vai ter que ter um abandono. E aí tem responsável para pegar o quê, por exemplo? O cara, essa tabela mestra, tem um cara para isso, um cara para aquilo? Um cara... Sim, excelente. Tem algumas pessoas que vão ter a função ali, né? Simplesmente de ir por ponto de encontro, primeiro, né? E existem outras funções que vão estar determinadas pelo comandante da embarcação, né? De pegar um equipamento chamado EPIRB, né, que eu vou falar aqui na sequência, né, o transponder, os kits de sobrevivência para poder embarcar na balsa, né, na baleeira, dependendo do tipo de navio, né, se tiver a baleeira, e dentre outros. Rádio. Né, rádio, a parte de primeiros socorros também. Então você tem aí uma contingência, a ideia é que seja organizada, né? Por isso que a importância dos simulados, exercícios, para evitar o mínimo o cara não ficar muito nervoso e esquecer o que pegar ou onde está, né? Exatamente. Legal. E esse EPIRB é o quê? O EPIRB, ele é um equipamento de comunicação via satélite, né? Que você, em caso de uma situação de emergência, abandono, por exemplo, ela vai fazer uma comunicação, ela vai ser acionada, né? A gente pode, né, depois até falar com as pessoas, mostrar um exemplo, né? Mas ela tem normalmente um ou duas, depende da embarcação, né? Vai ter uma pessoa que vai ter a responsabilidade de acioná-lo, né? E ele vai para uma estação rádio satelital, né? Vai para o satélite e vai ser transmitido ali para a estação costeira mais próxima para iniciar uma eventual contingência aí, né? E ele carrega isso com ele. Exato. Na balsa ou na baleeira. E aí tem a posição de onde ele fica. Exatamente, um raio de ação ali. E aí a marinha ou quem for consegue chegar onde ele... Ela é automaticamente acionada. Nesse equipamento satélite, né? Ela já vai dar as informações de qual é o navio, qual é o prefixo dela. Tem tudo bonitinho. Tem. Número IMO. Qual é a bandeira do navio, qual é o número IMO. Legal. Né? Número IMO, para quem não sabe, né, é a identidade do navio. Como se fosse a nossa identidade. É a nossa identidade. Botou lá a sua identidade, esse é o carro. Isso, exatamente. E dentre outras informações que, enfim, são mais técnicas. A gente falou do SM, né? A gente tem dois códigos para falar, né? E o SPS? Bom, legal. Vamos pular um pouquinho para o ISPS, né? O ISPS, né, é voltado para a proteção do navio. Né? As pessoas confundem, né? Eu vou até trazer um termo, uma diferença, né, para ficar mais fácil. Em inglês, mas é o safety. Nós estamos falando do gerenciamento de segurança, que é pessoas, meio ambiente. Ocupacional mesmo. A parte mais ocupacional, assim, e ambiental, né? E quando a gente fala de security, é proteção. A gente está falando de quê? Proteção é a propriedade do navio, aquilo que está dentro do navio ali, vamos dizer, a grosso modo, uma segurança patrimonial. Né? Então, existe todo um protocolo de acesso do navio, né? As pessoas acessarem o navio, áreas restritas, tem lugares que determinadas pessoas não podem acessar, né? Você tem que ter contingência para situações de terrorismo, né, de ataque à mão armada, ação de pirataria, né, enfim, e sabotagem, artefato perigoso na embarcação, né, uma bomba, um objeto estranho, né, roubo. Enfim. E para isso tudo tem exercício também. Pra isso, Código interno, do cara saber o que está acontecendo ou não, tudo. Exatamente. E só o navio sabe, né?
Só o navio sabe, né? Existe um oficial de proteção da embarcação, que é uma pessoa, normalmente é o comandante ou o imediato, né, da embarcação, que é responsável por garantir o cumprimento, né, desse código. Então, você tem toda uma diretriz voltada para esse aspecto, né? Então, E ele é mais novo do que o ISM, né? Ele foi introduzido aí por quê? Quando? então o ISM foi criado por conta de muitos... Só voltando ao ISM rapidinho e chegar no ISPS. O ISM ele foi muito criado lá atrás, né, por conta de... Até antes nos SOLAS, né, assim, relacionado a quê? A acidentes relacionados, né, à embarcação, seja por poluição, né, por acidente marítimo, pessoal. Titanic é um grande exemplo de começar assim a ter essa visão, né? E aí foi criadas essas convenções, depois foi criado o código ISM, e aí o ISPS, ele voltou, o marco, vamos dizer assim, né, para que ele fosse criado, foi um evento extremamente conhecido por todos, né? Foi justamente aquele ataque lá nas Torres Gêmeas, em 2001. 11 de setembro. Né, do 11 de setembro. Ali foi o quê? Foi um marco para que se preocupassem com a proteção, né, o controle de acesso nos portos, no caso, na área marítima. Né? Então, isso foi um gatilho que criou, né, o código. Né? Então, foi nesse sentido. E aí tem todo um trabalho, né? Por exemplo, tem os níveis de proteção, né? Como é que é isso? Os níveis de proteção dos navios, né? Existem 3 níveis de proteção. Nível 1, 2 e 3, né? O nível 1 é o mais comum. Normalmente no Brasil... normalmente no Brasil, nos portos do Brasil, é o nível 1. Você tem mais controles, né? Você tem os portos, né? Os portos também estão envolvidos com isso, não é só a embarcação, é importante ressaltar isso. O porto também tem que ter... O porto também é certificado pelo código. E aí, se o porto é uma classe 1, o barco já pode classe 1 também. Seguir o mesmo porque nível. sabe que está entrando no... Exceto se existem algumas situações peculiares, né, onde pode ter, como já aconteceu aqui até uns anos recentes, em Santos, tiveram alguns casos de roubo, né, de embarcações menores querendo invadir, e aí o nível aumentou para 2. Então o nível 2 aumentou, ou seja, nível 2 já é um nível amarelo, vamos dizer assim, né, que a gente precisa aumentar nossas barreiras de proteção, né? Uma inspeção melhor, uma ronda periódica na embarcação, enfim. Menos tempo, aquela coisa toda, né? Isso, menor periodicidade, exatamente. E o 3 o bicho pegou? O 3 é situação crítica, é calamidade, situação mesmo de navio tá em iminente perigo, né? Um exemplo de nível 3... Para quem é até uma dica de filme, né, para as pessoas aqui, né? Eu vi, muito bom. É o Captain Phillips, né, com Tom Hanks, né, em 2013 ou 2014. Filmaço. Vale a pena ver que você aprende uma coisa ali. Ali você aprende uma boa aula resumida de SPS. Inclusive de todo o processo de chegada do navio no porto e ataque terrorista ali, né, que eles tinham uma previsão de passar pela Somália, né? E ali é uma área perigosa em relação a esse tema. Então, houve toda uma preparação para esse tipo de situação. Então o navio foi preparado e mesmo assim teve o ataque, né, dos terroristas lá. Né? E foi um fato verídico, né? Não é histórico. Foi bem verdadeiro. E acontece muito, Carlos, por aí. Acontece para fora, né? Para fora. Aqui no Brasil tem algum caso de pirataria, sequestro? Mas enfim... A gente vê muito falar no negócio de drogas, né? Mais assim, isso. Né? O tráfico, essas coisas. Isso é mais comum. E o código SPS é o mesmo rito do SM com relação a certificado. Ele tem mãe também ou não? Ele só é por cada navio? Então, nesse caso do ISPS, ele tem no navio, basicamente. Não tem mãe? Não tem no mãe. O documento de conformidade está atrelado ao ISM Code, né, da empresa. Tá. Então, mas o ISM Code, como eu falei, né, como ele é tão abrangente, ele fala do quê? De cumprimento de regras aplicáveis ao teu negócio. Então, se eu não estou cumprindo o ISPS... E ele também pode dar uma... Eu posso ter um problema sério que impacta no meu ISM. E pode perder Eu posso perder meu certificado. Uma coisa acaba impactando outra, né? E isso é do periódico. Como é que funciona? Da certificação. Certifico, depois eu tenho... Então... quanto tempo? Da mesma forma do ISM, né?
O ISPS, cada navio tem seu certificado. O certificado, ele vale por 5 anos, onde você tem uma auditoria inicial, né, isso para ganhar o certificado. Para você adquirir o certificado. Se é uma embarcação nova, por exemplo, né? Enfim. E aí você tem ali, ele vai valer por 5 anos. Nesse intervalo entre o segundo e o terceiro aniversário, o que eu quero dizer? Se você começou o certificado ali em 1º de janeiro de 2020, ele vai valer até 1º de janeiro de 2025. Para o ISM e para o ISPS, eu tenho que ter uma auditoria intermediária, que nós chamamos, que é entre o segundo e o terceiro aniversário do certificado. O que eu quero 2022 dizer? e 2023. Exatamente. Entre 1º de janeiro de 2022 até 1º de janeiro de 2023, eu tenho que ter uma auditoria nesse intervalo de tempo, que é a intermediária. Né? E lá no final é a renovação, quando estiver próximo ali de 2025. Aí é uma parruda, né? É a mais parruda. Porque nas ISAs é isso, né? Você faz uma, né? São 3 anos, mas você faz umas pequenas, mas na renovação você roda o escopo todo de maior, exatamente. No ISPS, você me falou um negócio aí, mas eu fui falar e esqueci que eu ia te perguntar. Dessa auditoria e a nossa interna. A gente segue o mesmo escopo ou a gente faz anual? Então, boa pergunta, né? As pessoas confundem um pouquinho, né? A gente está falando aqui até agora de auditoria externa, né? De certificação. Isso, quem emite isso é uma organização reconhecida, né? Então, pode ser várias empresas aí do mercado, né, que a gente conhece, né? DNV, ABS, vamos fazer aqui Lloyd Hester, né? Cada empresa tem a sua, mas são as principais, né? Do mundo inteiro. E existem nesse processo auditoria interna, né? Que elas são realizadas por pessoas que têm a qualificação ali de auditor daquele código em específico, né? Não é qualquer pessoa que faz a auditoria interna. E essas auditorias internas, elas deverão ser realizadas em intervalos não superiores a 12 meses. Diferente quando a gente fala de auditoria anual, né? Então, quando a gente fala de auditoria anual, eu fico preso ao ano. Eu fiz em janeiro de 2021, posso fazer até dezembro de 2024. Não, de 2022. Estou no ano. Só que não, o ISM, ele é bem taxativo. É em intervalos não superiores a 12 meses. Para não ter esse problema de interpretação. Porque às vezes dá aquela quebra de ano, né? Você fez de março. Isso. Até legal. 2011 era assim, Carlos. ISM. Legal. Bom, para esse pessoal que está vindo aí, né? A gente tem aí esses códigos bonitinhos, né? E mais as normas. Qual é o seu conselho aí para esse pessoal novo? O que eles precisam para estar engajado mesmo aí, entrar no mercado, já entrar, né? Aí com pontos? Isso é um diferencial, na minha opinião. Isso me fez muita diferença até para mim. Eu me considero até um exemplo em relação a isso, né? Porque você, para entrar na área, principalmente na óleo e gás, né? Que é o nosso nicho hoje, né? Que são embarcações, né? Da marca em Macaé, né? Quem trabalha com navio, de maneira geral, né? Temos diversos armadores aí, conhecidos, né? Você quer entrar nessa área, ser técnico de segurança ou engenheiro, segurança seja a função, né? É imprescindível, né? Você ter o conhecimento mínimo, né? Buscar, né? Os cursos aí de interpretação, né? De auditor, né? Que isso vai te dar uma bagagem boa, uma bagagem muito boa. Como fala aí fora, o background, né? Um background e um diferencial até curricular, né, cara? Que isso vai te dar um plus numa entrevista, claro, mas é claro que... Uma classificação até de ir pra entrevista, né? Porque o cara olha aquele, o cara tem um auditor. É isso, então isso é um diferencial, você conhecer navio e cair dentro, né? Não é só ficar no teórico, né? Não, Buscar e Carlos, assim, assim, caindo um pouquinho fora da caixa, né? Acima de tudo, ter humildade, né? Isso é importantíssimo. Porque não adianta você ter muito conhecimento técnico, mas você tem que ter humildade, porque é isso que vai ser o fluido principal para você... O diferencial para você conseguir né, até o... Pô, legal. Bom, cara, tem muita coisa para gente falar, né? Se pudesse, mas... Resenha a gente vai dividindo isso. Quero agradecer aí o seu aceite de vir aqui, né, de enfrentar esse podcast. Muito obrigado por trazer esse conhecimento para a gente, de ter falado simples, né, que é o nosso
Nosso foco aqui, descomplicar isso tudo. Obrigado mesmo. Tá? Valeu. Eu que agradeço aí, Carlos, pela oportunidade. E pode me convidar mais aí para falar de outros Não. assuntos, aprofundar um pouquinho mais, né? Sim. A gente falou de forma muito superficial. Pegar um pedacinho e expandir. Porque cada palavrinha que a gente falou hoje aqui Dá um podcast. Mas dá um dá podcast. mesmo. Então é isso. Mas obrigado mesmo. Valeu, estamos Tamo juntos junto. E aí, pessoal, você que gostou, compartilha para mais pessoas, para que tenham esse conhecimento. Se é você que quer participar do processo, quer aí nos patrocinar, né? Fala comigo lá no direct, tá bom? Obrigado aí quem participou. Mas não esquece, curte lá. Até o próximo.